Bom dia. Raul, me acompanha aqui. Você celebrar a ceia junto com a gente daqui a pouco, já fica comigo aqui. Tão bom, né, gente? Assim, a gente fazer parte de uma comunidade que numa semana tem alguém cantando uma ópera, noutra semana tem alguém com as origens assim, né? Eu acho rico mesmo, profundo. Eu me lembro, eu sou da geração muito marcada, a geração da década de 80, muito marcado pela letra do Legião. Eu acho o Renato Russo um gênio, acima da média, é a minha geração. Eu me lembro uma vez que a Luciana entrou dentro do carro, a gente era namorada ainda. Ela entrou dentro do carro e eu estava escutando, tinha um Carreiro e Pardinho. Ela falou assim, mas como assim? Como? Eu falei, ué, somos nós, né? E profundo, né? As letras do Tião Carreiro e Pardinho são muito acima da média, né? Na minha opinião, só opinião, de uma genialidade tão semelhante ao Renato Russo quanto outros, né? Mas opinião. Muito bem, vamos lá. Há algumas semanas atrás, eu comentei isso com vocês. Esse ano, não sei quantos estavam aqui, esse ano, no Ministério Sal da Terra, nós temos o objetivo de conversar a respeito do Novo Testamento, das cartas, dos evangelhos, do livro de Atos, né, durante o ano todo. Então, nesse sentido, quando e vez, eu vou estar aqui junto com vocês trazendo a minha leitura, trazendo a minha reflexão, trazendo a minha provocação a vocês com alguma das cartas do Novo Testamento. Comecei algumas semanas atrás com a carta de Colossenses. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da carta aos Hebreus. Então, se você puder abrir aí, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Você fica à vontade aí, viu? Eu vou ler com vocês vários versículos ao longo da carta. Vou precisar muito da sua atenção. Exatamente por isso eu vou te pedir para você abaixar a sua cabeça em um minutinho, fechar os seus olhos e pedir a Deus que te dê concentração, que te dê atenção para aquilo que a palavra e o Espírito têm a te comunicar hoje aqui. Deus amado, em nome de Jesus, foca os nossos olhos, a nossa atenção e o nosso coração à Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, em nome de Jesus. Muito bem, vou começar então pelo capítulo 1, versículo 1, mas antes eu queria fazer 2 comentários. A carta aos Hebreus é escrita por quem e para quem? Essa é uma pergunta importante para a gente começar a nossa conversa aqui. Por quem nós não sabemos. Até muito pouco tempo na nossa história, as pessoas acreditavam que o escritor da carta aos Hebreus era o apóstolo Paulo. Mais recentemente, dado o estudo que os comentaristas chamam de alta crítica, auxílio de computador, entrando mesmo na origem das palavras, as pessoas entenderam de maneira muito clara que não foi o apóstolo Paulo o escritor dessa carta. Aí surgiram algumas suposições. Apolo, por exemplo, pode ter sido o escritor dessa carta. E também surgiu uma coisa que eu gosto muito de citar, de mencionar, surgiu também a possibilidade de que não seja um autor, mas seja uma autora. Há a possibilidade de que seja Priscila, mulher de Áquila, aquela que aparece lá na cidade de Roma e sai junto com os judeus daquele lugar. Priscila era uma mulher muito importante no primeiro século, assim como Lídia, assim como outras mulheres, à medida que a gente vai lendo as cartas. Não pode ser, interessante isso, né? Pode ser que uma mulher tenha sido a autora. Evidentemente que nos dias do primeiro século, se uma mulher assinasse, dificilmente nós teríamos essa carta aqui hoje, né? O fato é o seguinte, não sabemos quem é o autor, mas uma coisa nós sabemos. Dado a maneira como esse autor escreve e para quem ele escreve, dado a forma como nós temos citações em todos os capítulos do Antigo Testamento e dada a tradução utilizada no Antigo Testamento aqui na carta aos Hebreus, a gente presume algumas coisas com muita facilidade. Primeiro, a quem a carta é escrita? A um grupo de hebreus. Só que esses hebreus, esses judeus, esses israelitas, não são judeus quaisquer, dado até o que nós vamos comentar aqui. Ou eles são um grupo de rabinos, ou eles são um grupo de sacerdotes ou ex-sacerdotes, ou eles são um grupo de escribas, mas eles são um grupo de hebreus, de judeus estudiosos, conhecedores da Bíblia hebraica que a gente chama de Septuaginta, por isso que ela é citada
inúmeras vezes, várias vezes, mais de 30 citações aqui. Só a carta de Apocalipse tem mais citações do Antigo Testamento que a carta aos Hebreus. Então, por que eu estou comentando isso com vocês? Porque esse é um detalhe importante. A partir de quem recebe essa carta, nós vamos fazer uma leitura. E essa é uma leitura profunda, muita coisa interessante para a gente aprender aqui, para a gente trazer aqui para os nossos dias. Então, de cara, primeiro ensino já aparece aí, já no início, versículo 1, capítulo 1. Acompanha comigo. No passado, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Então, um judeu, um hebreu, falando a um outro hebreu, um outro judeu. E ele diz, olha, Deus tem falado aos nossos antepassados, a Abraão, a Moisés e até aquele enorme contingente de pessoas sem nome, Deus tem falado de muitas formas, de muitas maneiras, em especial por meio dos profetas. Então Deus vem falando durante milênios, através de Elias, através de Zacarias, através de Jeremias. Muito bem, versículo 2, bastante atenção agora. Mas nestes últimos dias nos falou por meio, o que está aí? Do Filho. Presta bem atenção nisso, porque esse é um detalhe, primeiro detalhe, fundamental para a gente traçar uma linha de raciocínio ao longo da leitura dessa carta. Gente, isso para um judeu, isso para um árabe, até hoje não é algo fácil. O fato de que Deus tem filho. Muito difícil. Então, perceber em Jesus o Messias, perceber em Jesus o Rei, perceber em Jesus o ungido que esteve passando por aqui, abençoando, ensinando, com muita sabedoria, é uma coisa. Olhar para aquele que passou por aqui e era confundido e perceber nele o Filho unigênito de Deus é outra coisa. É uma mudança de assunto. Então, o primeiro ensino que esses hebreus precisam ter com eles é esse comum que passou por aqui, que para ser traído teve alguém que para separar um do outro, né? Porque Jesus era tão igual, tão comum, que para separar Jesus de Pedro, para separar Jesus de Tiago, alguém teve que chegar e falar assim, é esse. Tão comum ele era. Esse comum não é um comum. Ele é quem? O Filho unigênito de Deus, porque Deus tem filho. Muito bem. A ao Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Gente, vocês imaginam a explosão na cabeça desses hebreus? Entender o seguinte, sabe esse que passou por aqui? Sabe esse que foi crucificado? Sabe esse que morreu? Ele é o Filho de Deus. E o mundo visto, o mundo percebido, foi criado pelas mãos dele. Foram as mãos de Jesus, foram as mãos do Filho que fizeram todas essas coisas que estão aqui. Foi ele, por meio dele, que o universo foi feito. O Filho, versículo 3, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, e é ele quem sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade. O judeu tem muita dificuldade de falar o nome de Deus, até hoje, né? Chamar Yahvé para ele é muito difícil. Então ele foi dando nomes para Deus. Então ele chama Deus aqui de majestade, à direita da majestade. O Filho está assentado à direita de Deus, à direita da majestade, nas alturas, ou seja, nas regiões celestiais, no invisível. E aí vem, pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao deles. Muito bem. Entre os judeus haviam várias formas de pensar, por incrível que pareça. Entre os judeus, vários pensavam de formas totalmente distintas. Por exemplo, havia entre os judeus um grupo que simplesmente não acreditava que houvesse vida após a morte. Havia um grupo que não acreditava que houvesse anjo. Simplesmente não acreditava que houvesse anjo. Eram os saduceus. Eram os mais ricos, inclusive, e acreditavam que a vida é o aqui e agora e assim deviam viver. Mas havia também um outro grupo que tem uma semelhança muito grande com o grupo das pessoas que recebe essa carta aqui, que eram os essênios, que já exagerava no valor dos anjos, já considerava que os anjos eram seres muito superiores. E aí o escritor está dizendo assim, olha, o Filho é superior aos anjos. Por que o Filho é superior aos anjos? Pelo seguinte, aí ele vai usar textos do Antigo Testamento que eles conhecem bem. A qual anjo um dia o próprio Deus disse, você é meu filho,
eu hoje te gerei. E quando foi que algum anjo escutou o seguinte: eu serei o seu pai e você será o meu filho? Ainda, quando Deus introduz o primogênito do mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Então ele vai começar a traçar e a ensinar para aqueles hebreus a respeito do filho. E aqui eu queria fazer um comentário importante, que muita gente até hoje ainda confunde isso. Esse texto que está aí, ó, eu serei seu pai e ele será meu filho. Esse é um texto que está lá no livro de Crônicas, ou se você quiser, no livro de Samuel. Quando é que esse texto surge? O texto surge um dia, Davi acorda lá do seu palácio. Os fenícios ajudaram Davi a construir um palácio lindo. Aí Davi olha para o templo. Na verdade não era um templo, era um tabernáculo, era uma tenda. Davi olha e fala assim: puxa vida, Natan, olha só, profeta Natan, eu aqui morando nesse palácio maravilhoso e Deus morando lá naquela tenda. Aquela tenda já tem anos e anos, precisava dar um jeito. Aí o profeta diz para ele: o que você tem em mente, Davi? Vou construir uma casa para Deus. Aí o profeta: é isso mesmo, Deus está com você, vai nessa força, vai nessa fé, vai embora. À noite, Deus traz uma palavra ao coração do profeta, e o profeta vai devolver essa palavra para Davi. A palavra é a seguinte: Davi, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. De onde você achou que algum ser humano vai construir uma casa para mim? Aonde que você tirou essa ideia? Davi, que história é essa? Algum dia eu pedi para alguém fazer uma casa para mim? Você acha que eu moro em templos, em casas feitas por mãos humanas? Agora eu queria te dizer uma coisa, Davi. Um filho seu vai construir uma casa para mim. Davi, e muita gente até hoje, acha que é Salomão esse filho. Salomão construiu um templo. Quem construiu uma casa para Deus não foi Salomão. Quem construiu uma casa para Deus? Jesus. Que casa é essa? Somos nós. Moisés foi fiel na construção de uma casa como servo, é uma expressão de Hebreus. O filho foi fiel enquanto filho, construindo uma casa, somos nós, habitação do próprio Deus, habitação do Espírito Santo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o primeiro ponto relevante, eu queria parar aqui com vocês, é essa: quem é esse que passou aqui entre nós? O filho. Beleza, vou continuar agora com vocês. Vai, por favor, para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10, diz assim. Nós vamos agora para um segundo ensino importante. Não tenha preguiça de ler, acompanha comigo aí, porque é a palavra de Deus. Para levar muitos filhos, antigamente era o filho, antigamente era o unigênito, agora não, agora está falando no plural. Para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então, duas coisas fundamentais aqui. Primeiro, quem passou por nós, esse cuja criação passou pela mão dele, não é outro senão o Filho de Deus, o unigênito, que agora se faz primogênito. Aquele que era filho único passa a ser irmão mais velho. E esse não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olha a profundidade disso. Quer dizer então que nós todos aqui somos irmãos de Jesus. E Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho sendo transmitida aqui. E ele continua, citando um texto do Antigo Testamento, versículo 12. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos no meio da assembleia. Jesus proclama o teu nome aos seus irmãos no meio da assembleia. Muito bem, terceiro ponto que eu quero acrescentar para vocês aqui dentro da nossa leitura, versículo 17. Por essa razão, versículo 17, capítulo 2, Jesus, deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer, guarda essa expressão, expiação pelos pecados do povo. Muito bem.
Terceiro ponto fundamental: o filho, que não se envergonha de nos chamar de irmãos, é também sumo sacerdote. Aqui eu preciso abrir um parêntese importante. Sacerdotes existem desde sempre. Desde que existem pinturas nas cavernas, as pinturas rupestres, muito antes de haver escrita, o homem já tinha sacerdote. Muito antes de haver Abraão, muito antes de haver... muita gente acha que o sacerdócio aparece com o povo de Israel. Não. Os egípcios tinham sacerdotes, os mesopotâmios tinham sacerdote, os caldeus, de uma forma geral, tinham sacerdote, as tribos indígenas afastadas e longe, para todo canto do mundo, tinham sacerdote. Sacerdote faz parte da cultura humana. É a tentativa humana de se aproximar, de fazer Deus se aproximar de cada um deles. Muito bem, esse é o sacerdócio. Aí o texto diz, terceiro ponto fundamental: o filho se apresenta a nós como sumo sacerdote para realizar expiação. Muito bem, só que tem um problema, né? Lembra que o escritor está escrevendo para judeus, está escrevendo para hebreus. E não são hebreus quaisquer, provavelmente são rabinos, são estudiosos. E aí tem um problemaço na cabeça deles. Porque de onde é que vem o sacerdócio em Israel? Da tribo de Levi. Então, quando o sacerdócio é instituído em Israel, não era qualquer um que podia ser sacerdote, não era qualquer um que poderia tomar essa honra para si. Havia uma tribo específica para atuar como sacerdote, a tribo de Levi. Só que tem um problema. O filho nasceu aqui, e qual é a linhagem do filho? A linhagem humana do filho? É da tribo de Levi? Não. É da tribo de Judá. É da tribo de Davi. É um filho de Davi. E aí? E aí, eu queria que você fosse junto comigo para o capítulo 5. Vamos resolver essa questão dando um salto, expandindo e aperfeiçoando mais o assunto. Capítulo 5, versículo 1. Todo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representar os homens em questões relacionadas a Deus e apresentar, obrigado Luiz, e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Esse é o sacerdote. Versículo 4. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Não sei se vocês se lembram, Arão é o irmão mais velho de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote. E todos os outros sumos sacerdotes descendiam da linhagem de Abrão. Os levitas eram sacerdotes, mas entre os levitas havia um clã, havia uma família, família de Arão, do qual descendia o sumo sacerdote. Jesus não faz parte dessa família. E aí, versículo 6, um texto importante de Salmos diz assim: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, quem é essa figura com esse nome esquisito, né? Quem é esse tal de Melquisedeque? Quem é esse personagem que aparece agora no meio, que determina uma linhagem? Muito bem, aí eu vou com vocês para o capítulo 7. Capítulo 7, eu não sei se vocês se lembram, bem no início da história de Abraão surge esse personagem. Bem no início mesmo. Abraão é chamado por Deus, sai da Mesopotâmia, vai para o que nós chamamos hoje de Palestina. Deus diz para ele para não levar parente nenhum, mas ele não dá conta, ele leva o sobrinho dele que ele tinha como filho. O sobrinho dele tinha perdido o pai, era órfão, ele leva o sobrinho, Ló, junto com ele. Num determinado momento, o rebanho dos dois cresce demais, o de Ló e o de Abraão, e eles têm que se separar porque não havia espaço para aquele tanto de coisa que eles tinham. Ló decide ir morar numa cidade que acaba ficando famosa, a cidade de Sodoma. Ló, lá, o sobrinho de Abraão, era uma figura importante naquele lugar. Ele ficava assentado junto ao conselho à porta da cidade. Era uma figura relevante para aquele lugar. Muito bem. Só que, como era muito comum naquela época, alianças entre os reis são formadas e 4 reis fazem aliança de um lado, 5 reis fazem aliança de outro, e eles entram em guerra. De um lado estava Sodoma, Gomorra e mais 2 principados lá, que entram em guerra com outros 5 reis, e eles perdem. Como Ló, o sobrinho de Abraão, perde a guerra, ele é tomado como ele, pessoa, mulher dele, as filhas, os bens, são tomados como espólio de guerra. Perdeu a guerra? Ou eu te mato ou você vira meu escravo. Tá bom, vira seu escravo. E aí ele é levado como escravo. Abraão fica sabendo, Abraão é um homem muito rico, muito próximo, pega
os homens da casa dele, mais de 300 homens da casa dele, faz uma aliança com Manre, com Escol, junta uma turma e entra em guerra com quem ganhou a guerra. E liberta o sobrinho dele. Aí vem o ponto. Quando eles estão voltando, estão descendo um vale, o rei de Sodoma, que tinha perdido e que é redimido por Abraão, desce no vale para uma conversa com Abraão, o rei de Sodoma, e aparece esse personagem do nada. De repente aparece esse tal de Melquisedeque. Aparece, desce lá e chega para Abraão, guarda isso, chega para Abraão com pão e vinho. Então essa figura, que a gente vai ler daqui a pouco, a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, porque ele só aparece nesse lugar, chega para Abraão e oferece para Abraão: Abraão, pão e vinho. Queria te dizer uma coisa, você, Abraão, é um abençoado do Deus Altíssimo. Aquela é uma mensagem tão forte para Abraão que desse dia em diante Abraão passa a utilizar essa expressão, Deus Altíssimo, a partir desse momento. E aí a relação deles é uma relação própria, curta, mas profunda, muito significativa para Abraão, a ponto de que Abraão faz o seguinte: deixa eu te deixar uma oferta com você, 10% do que eu recuperei aqui nessa guerra eu vou te entregar. E ele recebe, sem problema nenhum. Muito bem. Agora leia o texto junto comigo a respeito desse Melquisedeque. Versículo 1, capítulo 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, isso é um problemaço na cabeça de um judeu, porque em Israel, rei não é sacerdote, sacerdote não é rei. Isso é um problema. Todas as vezes que um rei, como é o caso de Saul, como é o caso de Urias, se meteram ao papel de sacerdote, eles foram repreendidos severamente. Um deles, inclusive, com uma lepra. Para deixar muito claro, nos outros lugares aí pode ser assim. Lá no Egito, o rei pode ser sacerdote. Lá na Babilônia, rei pode ser sacerdote. Aqui não. Aqui rei é rei, profeta é profeta, sacerdote é sacerdote. E não tem maior e menor, tem funções diferentes, tem hierarquias diferentes, tem papéis diferentes. Aí aparece esse homem, rei e sacerdote. Rei de uma cidade que depois no futuro vai ser Jerusalém, rei de Salém, e também sacerdote. E detalhe, sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque se encontrou com Abraão quando ele voltava, depois de derrotar os reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão deu o dízimo de tudo. Aí olha só, em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Esse homem, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Guarda isso com você. O próprio Filho se encontra com Abraão algumas vezes, essa é uma delas. Porque o Filho é eterno, quem nasce é Jesus. Jesus nasce, morre, ressuscita. O Filho é de eternidade a eternidade. O Filho se encontra com Abraão, o próprio Melquisedeque, leva para ele pão e vinho. O sacerdócio do Filho é segundo a ordem de Melquisedeque, porque o sacerdócio do Filho é eterno, assim como tudo o que o Filho faz é eterno. As coisas que os homens fazem são temporais e são visíveis. O que o Filho faz é invisível e eterno. E aí eu vou continuar. Considerem, versículo 4, a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca, o grande Abraão, o pai de todos nós, lhe deu o dízimo dos despojos. Ele reconheceu quem era esse homem. Muito bem. Versículo 27 desse mesmo capítulo diz assim: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele, o Filho, não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Ele, o Filho, de uma vez por todas, quando ofereceu o que como oferta? A si mesmo. Muito bem. Então guardem, olha a sequência. O Filho, que não se envergonha de nos chamar de filho, é um sacerdote. Que não se envergonha de nos chamar. Foi só para saber se vocês estavam atentos. Oh, conversa fiada, né? O Filho que não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque nós também somos filhos, é sacerdote. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote que não tem princípio de dias e nem fim. Esse sacerdote tem uma oferta.
Só que a oferta desse sacerdote não é o sangue de bodes, não é o sangue de touros. O que ele oferece é ele mesmo. E aí agora vem um ponto fundamental. Eu queria voltar na expressão que a gente leu no início, que é muito mal compreendida. A expiação. Muito cuidado nisso. Até hoje, muita gente olha para o Deus e Pai de Jesus como as pessoas olham para os deuses de uma forma geral. Os deuses, de uma forma geral, os ídolos, de uma forma geral, é que estão atrás de sacrifícios. Os ídolos, os deuses das culturas, de uma forma geral, é que precisam ter a sua ira aplacada. É uma expressão muito comum, inclusive. Então, guarda. Quando o filho se oferece a si mesmo como oferta, como sacrifício, não é para que Deus seja propício. Não é porque Deus estava nervoso, estava muito incomodado com os pecados dos homens e queria matar alguém e decidiu matar o filho. Não é isso. Quem faz isso são os deuses das outras culturas. Quem faz isso são os ídolos. Abrindo um parêntese, isso é um negócio tão sério, tão forte. A palavra inferno no Novo Testamento vem do lugar onde os pais sacrificavam os filhos aos ídolos. Lá atrás, no passado, tinha um vale chamado Vale de Bel-Hinnom, isso no hebraico, que ao ser traduzido para o grego virou Geena. Esse era o lugar onde os pais levavam os filhos para serem sacrificados, para serem queimados vivos. E aí surgiu uma expressão naquele lugar de tambores que tocavam muito alto para que os pais não ouvissem o grito dos filhos sendo queimados. O nome disso no Novo Testamento é inferno. Veja, pai não faz isso com o filho. Ok? O Deus e Pai de Jesus não espera isso dos filhos. Então, guardem. Quando Jesus oferece a si mesmo como sacrifício, ele não está se oferecendo em sacrifício para que Deus fique bonzinho com a gente. Guarda essa expressão do apóstolo Paulo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, quando Cristo se sacrifica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali se sacrificando para que nós, todos aqui, possamos ter a nossa consciência expandida na compreensão de que todos nós somos filhos amados. Entenderam? Não há um sacrifício do Filho para que o Pai fique mais calmo com a gente, porque a gente dá trabalho demais. Não. É o Pai se ofertando no Filho para que nós possamos compreender o que é o amor e possamos descobrir qual é o nosso caminho na nossa vida. São coisas completamente distintas. Completamente distintas. A expressão expiação é reconciliação. A melhor tradução... Os americanos foram mais felizes, os ingleses foram mais felizes do que nós nessa expressão. A expressão em inglês é atonement, ou seja, at one ment, ou seja, tornar um. Então, a expiação significa o seguinte: Deus se torna um conosco. Ele não só nos perdoa, ele nos reconcilia. Veja, a expiação, em lugar nenhum da Bíblia, Deus é o expiado. Em lugar nenhum da Bíblia, Deus é quem é reconciliado. Não, é Deus quem se move para que a reconciliação fique clara a nós. Nós é que somos os reconciliados, entenderam? Não é Deus que precisa de alguma coisa e nós estamos fazendo alguma coisa para que Deus olhe para nós. É Deus na eternidade oferecendo o sangue do seu próprio Filho para que a nossa consciência seja aperfeiçoada. Essa é uma expressão repetida na carta aos Hebreus, uma consciência aperfeiçoada. Muito bem. E agora, o ponto mais importante. Vai para o capítulo 8, por favor. E essa é uma expressão do texto, não é minha, não. Olha o que o texto diz, capítulo 8. O texto diz assim: o mais importante. Ok? Sou eu que estou dizendo. Estou lendo. Então a gente veio caminhando. Olha, o Messias não é um qualquer, é o Filho. O Criador de todas as coisas. Por meio de quem todas as coisas subsistem. Pelo poder da sua palavra que todas as coisas são sustentadas. O Filho nos transformou também em filhos e não tem vergonha de nos chamar irmãos. O Filho é um sacerdote que oferece a si mesmo. E aí, esse sacerdote que se oferece a si mesmo
traz um ponto que é o ponto mais importante. Esse ponto deve ser a matriz da nossa forma de pensar. O que ele diz? Ele diz assim, ó, o mais importante do que estamos tratando, tudo que eu falei até aqui para chegar nesse ponto, é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade, o trono do próprio Deus nos céus. Esse sumo sacerdote serve no santuário verdadeiro tabernáculo, não erigido por mãos de seres humanos, mas o próprio Senhor o fez. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que alguém, que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem um santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Moisés, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado. Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior. Tudo que nós estamos falando é para chegar nesse ponto. Jesus oferece a nós um ministério superior. Ele é mediador de uma aliança superior. É uma nova aliança. Por isso, hoje, de maneira muito própria, fomos muito felizes nessa coincidência, hoje é dia de ceia. Quando Jesus parte o pão, quando Jesus levanta o cálice, ele diz, essa é a nova aliança, ou essa é a aliança eterna, essa é a aliança superior no meu sangue. Esse sangue não foi apresentado no tabernáculo que os homens construíram. Esse sangue foi apresentado no tabernáculo feito pelo próprio Deus nos céus. O sangue de Jesus que nós poderíamos ter visto sendo derramado, não foi apresentado lá no templo de Salomão, não foi apresentado no templo de Herodes, não foi apresentado e jogado em cima da Arca da Aliança. Não. Isso é tudo cópia e sombra. Tudo cópia e sombra. O sangue oferecido pelo sacerdote, que era também oferta, foi oferecido num outro patamar, numa outra dimensão, num outro lugar, num tabernáculo não feito por mãos humanas, não erigido por homens, não levantado por homens, mas levantado pelo próprio Deus, para que todos nós soubéssemos. Isso ocorreu onde? Na eternidade. De eternidade a eternidade, a nossa consciência é chamada, convidada a reconcilia com Deus. Leva a sua vida como se Deus e você, como se o Pai e você, o Filho e você, o Espírito e você fossem um só. Essa é a expressão. E aí, terminando, paro por aqui, capítulo 9, para a gente terminar, versículo 17. Contudo, 11. Contudo, quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes nem de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, no mundo invisível, e de uma vez por todas obteve, o que está escrito lá? Eterna redenção. E aí eu preciso parar nessa expressão, que é uma expressão muito importante, muito mal compreendida. Nós precisamos compreender essa expressão dentro desse contexto. O que é a redenção dentro do contexto do Antigo Testamento, dentro do contexto judaico, dentro dessa carta aos Hebreus? Redenção é o seguinte, a gente pode explicar isso com vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo. A redenção em Israel tem uma figura, a figura do Redentor, a figura do Goel. Então, se por acaso eu contraí uma dívida com meu amigo Raul, peguei lá um dinheiro emprestado com ele lá, beleza. Raul, você me empresta dinheiro? Empresta, beleza. Emprestou o dinheiro. Gastei o dinheiro e não tenho como pagar. Aí eu chego para o Raul, não tenho como pagar. Tem um jeito de pagar. Nos dias do primeiro século, na antiguidade, tinha um jeito de pagar. A depender da dívida, eu pago que jeito? Me ofereço como escravo. A depender do tamanho da dívida. Se a dívida fosse muito alta, só eu não ia adiantar não, porque dependendo do tamanho da dívida, ele vai falar assim, não, você só não dá não, essa dívida que você contraiu é muito alta, você só não resolve, traz sua mulher, seus filhos também. Isso era legal,
Legal não no sentido de ser joia. Legal no sentido de ser lex, no sentido de ser lei. Ok? Então tá. Mas vamos imaginar assim. Olha, Raul, não dei conta de pagar a dívida, a partir de hoje sou seu escravo. Beleza, paga a dívida? Paga. Tá pago. Então tá. Aí eu estou lá trabalhando bem, né? De repente, de alguma forma eu consegui, inclusive, porque era possível, de alguma forma pode ser que eu tenha guardado algum dinheiro, chego para o Raul e falo assim, Raul, quero pagar a dívida. Aí o Raul pode falar assim, não estou te vendendo. Não estou te vendendo. Gostei dos seus trabalhos. Não, mas eu estou com dinheiro aqui para pagar. Não, agora não quero mais. Era legal também, só que tinha um detalhe. Guarda isso. O Goel, ou seja, o parente mais próximo, um terceiro, chegava para o Raul e falava assim, estou comprando o Cláudio de volta. Aí ele não pode falar não. Entenderam? O nome disso é redenção. Agora, o que é mais importante nessa expressão? É que a redenção é exercida pelo parente mais próximo. Entenderam? Eu vou repetir. Quando esses são os benefícios agora presentes, são essas coisas que devem transformar o nosso entendimento. É isso que deve aperfeiçoar o nosso entendimento e deve mexer com a nossa consciência. Quando Deus, através do seu filho, diz assim para o Raul, a dívida do Cláudio está paga, ele não está só pagando a dívida, ele está se apresentando como o meu parente mais próximo. Em outras palavras, o que eu sou? Família. Quando nós celebramos a ceia, é bom que a gente guarde isso. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando a aliança eterna, a aliança nova porque ela não envelhece, não é nova porque ela apareceu agora, não é nova porque ela veio depois de Jesus, é nova porque ela é eterna, porque eterno não envelhece. A aliança superior é a aliança que diz assim, você é meu filho amado, em você eu me comprazo, você agora faz parte da minha família. Então, quando nós celebramos a ceia, nós celebramos a reunião da família, a comunhão da família, quem pensa a partir da família, do qual o Pai é um só. Entenderam? Quando Paulo fala a respeito dessas coisas, ele diz assim, ele diz para a igreja de Éfeso, ele diz lá para os gentios, olha, vocês não têm relação nenhuma com circuncisão, vocês não sabiam o que eram as escrituras, vocês não faziam a menor ideia do que era o mundo, o universo dos judeus, vocês eram gentios. Mas é o seguinte, Deus os aproximou em Cristo e os reconciliou e transformou vocês em família de Deus. E somos nós. Quando a gente celebra a ceia, a gente celebra isso e a nossa consciência deve ser expandida nesse caminho. Amém? Então, vou passar para o Raul aqui para celebrar a ceia e essa comemoração, essa celebração, essa forma de pensar. A responsabilidade grande, né? Eu acho que se nós, como congregação, a partir de hoje, agora, só com essa mensagem, pudéssemos sair daqui, a comunidade goianiense estava resolvida. Se a gente adensasse isso dentro do nosso espírito. Então, eu tenho uma responsabilidade não só de ministrar a ceia, mas de fazer com que a gente entenda a profundidade daquilo que a gente acabou de ouvir. O Filho que nos expiou, que deu a si mesmo e que nos fez família de Deus. Eu quero ministrar em Lucas no capítulo 22, os irmãos já podem vir aqui para frente com os elementos da ceia, né, o pão e o vinho. Cláudio, eu quero, em Lucas capítulo 22, fechar aquilo que você falou, mas chamando a nossa atenção para uma coisa importante. Presta atenção, irmãos. A ceia não pode ser só um memorial. Ela tem que ser um elemento pedagógico na vida cristã. Nós fomos ministrados de uma maneira muito profunda agora sobre o Filho, o que ele representa e o que ele entregou e onde ele nos colocou. Onde nós podemos olhar uns para os outros e nos chamar de irmãos, que foi o que ele nos ensinou. Lucas capítulo 22, se você puder acompanhar, diz assim, palavra de Deus, a partir
do versículo 15, diz assim a palavra de Deus, olha isso. E disse-lhes, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o, reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Depois de tudo que nós ouvimos, eu quero fazer um desafio a você. Nós não podemos reduzir o sacrifício da entrega que nos fez famílias de Deus apenas como memorial. Você não parte um pão, você reparte o pão. Todo cristão, todo filho de Deus, você que está me olhando aqui agora, você não parte o pão, porque o pão já foi partido. O Senhor Jesus parte. E a partir daquelas primeiras mãos dos discípulos de Jesus, o pão é repartido, porque nós estamos partindo novamente. Não faz sentido nenhum, gente, presta atenção, antes da gente tomar essa ceia, não faz sentido nenhum a gente achar que isso é uma coisa por nós. Não faz sentido nenhum a gente ter ouvido um sermão como esse, profundo, como esse que nós ouvimos agora, e achar que essa ceia é um sacramento exclusivo para nós que estamos aqui como comunidade Alfa Mol. Se nós não estivermos dispostos a repartir esse pão e o nosso cálice com muito mais gente, não faz sentido algum. Porque a família de Deus é muito maior do que nós. Então presta atenção, a ceia não é mais sobre nós, ela é também sobre nós. E por que eu digo que ela é também sobre nós? Porque não faz sentido você repartir esse pão só com quem está aqui. E nem esse cálice. Tem muito mais gente para a gente trazer à mesa. Então todo cristão, ele reparte o pão. E o sangue derramado fala de fluidez. O sangue que alcançou minha vida e você. Mas seus irmãos, seus amigos, sua família, sua parentela, as pessoas que estão próximas de você, precisam usufruir disso. Foi muito profundo o que nós ouvimos hoje aqui. Eu só queria fazer esse alerta antes de ministrarmos a ceia do Senhor, dizendo o seguinte: é preciso que esse pão seja repartido com mais gente. E que esse cálice seja bebido por muito mais gente. A nossa família precisa crescer. Eu fico muito feliz que a gente está enfrentando um problema. É um problema físico de comportar a comunidade Sal da Terra Alfa. E nós já temos um projeto de ampliação. Daqui uns dias vocês vão ficar sabendo os detalhes. Nós vamos expandir para o fundo aqui, vamos dobrar de tamanho. Mas eu fico muito mais feliz de saber que o que vocês estão fazendo aqui dentro representa filhos de Deus repartindo o pão e repartindo o cálice com muito mais gente lá fora. Dizendo que há lugar à mesa para muito mais gente. Não faz sentido, porque o evangelho não é só sobre nós. Ele é também sobre nós. Quantos entenderam a profundidade do que nós ouvimos no livro de Hebreus hoje, nessa manhã? Isso não pode ficar somente aqui. Eu quero, antes de ministrar a ceia, eu quero cantar uma canção do Baruch Michele. Posso? Eu quero cantar essa canção. Você já pegou a lugar da casa? Vamos cantar juntos. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Diga comigo, eu trouxe
Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar, tem lugar. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Cante, ministre, há lugar na casa, há perdão na casa. Ministre ao Senhor, cante isso. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa. Recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da tua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou da solidão, ele nos fez família. É como terminou a palavra. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Há lugar na casa. Cante, ministre ao Senhor. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, a casa de família do Senhor, reunidos nele, nosso encontro é casa. Mais uma vez, há lugar na casa, declare, há lugar na casa, há perdão na casa. Nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele. Nosso encontro é casa de Deus Pai. Eu não podia deixar de cantar essa canção devido à profundidade da palavra. Eu falei, nós precisamos entender que o nosso Pai quer que a gente coloque mesa. Sabe, um dia eu reuni alguns irmãos que nos ajudam com o PG, e eu tenho uma mesa grande na minha casa, uma mesa para 12 lugares na sala. E o Paulo Júnior foi convidado, ele sentou na cabeça da mesa, né, numa das cabeceiras da mesa, e ele olhou para o lado da porta e falou assim, compra outra mesa. Eu achei um absurdo. Eu falei, mas essa tem 12 lugares. Ele falou assim, compra outra, aumenta, porque há mais lugares para mais pessoas sentarem. Sabe que isso eleva o nosso coração. Compre mesas maiores, mude para uma casa maior. Eu estou trocando de casa. Eu vendi a minha casa, estou comprando outra. E eu estou com um problema, porque uma das coisas que está limitando a minha compra é o tamanho da varanda. Nós precisamos de casas maiores, porque Deus quer a sua família sentada à mesa. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Antes da ceia, agora. Quer falar agora, Paulo Júnior? Está onde? Está na Tailândia ainda? Não estamos te ouvindo. Ok, pronto. Agora estão ouvindo. Agora estamos te ouvindo. Maravilha. Estamos eu e a Alana aqui, ó. Então, gente, ó. Estamos aqui decolando da Tailândia. Nós já estamos viajando há mais de 10 horas, seguramente, mas ainda temos mais 34, 35 horas pela frente. A gente só chega aí em Goiânia terça-feira de manhã. Mas como hoje é dia de ceia,
a gente queria repartir nosso coração com vocês, nossa alegria, o privilégio de a gente estar aqui. Nós estamos exatamente decolando de Bangkok, decolando da Tailândia. Temos muita coisa para repartir com a mesa. Estamos saindo daqui com o coração assim, ao mesmo tempo que muito alegre, muito grato a Deus por tudo que a gente tem. Foi muito impressionante perceber assim, como que algumas coisas geradas entre nós, né? Ponte de Amor, o trabalho do Rodrigo e da Sara. Nós estávamos numa reunião aqui na Tailândia com mais de 63 nações representadas. E todas em torno da questão da adoção, da questão da paternidade. Deus nos deu o privilégio de falar muito sobre a mesa. Então, hoje é dia de ceia, hoje é dia de celebrar a adoção, hoje é dia de celebrar a paternidade. É bom a gente lembrar na ceia que o nosso Pai nunca quis outra coisa, que a completude de todo o propósito de Deus é ver os filhos assentados ao redor da sua mesa. Deus não tem outra coisa no coração, senão ver a família dele reunida. Às vezes a gente pensa que Deus quer muita coisa e não quer. Ele só quer que os filhos vivam em comunhão, ele quer que os filhos estejam em comunhão, partilhando, repartindo pão uns com os outros. Não é desfrutando bênção, mas é ter a sensibilidade do outro, a partilha e a entrega um pelo outro. Então nós estamos aqui para participar da mesa, para participar desse momento com vocês, para repartir com vocês esse pão do outro lado do mundo. Estamos literalmente do outro lado do mundo. Então vai aí o nosso coração, nosso abraço, meu e da Lana, e a alegria de saber que do outro lado do planeta, 63 nações representadas, falando sobre paternidade, sobre adoção, sobre família, sobre comunhão, recebem lá um pedacinho do nosso pão compartilhado, recebem um pouco da virtude de Deus derramada sobre a nossa vida e são fortalecidos pela nossa fé. Deus nos deu a oportunidade de falar com muita gente, estabelecer novos contatos, muita coisa mesmo pela fé. Então, uma grande alegria, um forte abraço para todo mundo aí e que essa mesa tenha gosto hoje, mais do que em qualquer outra época, de toda a terra. Ele quer que a gente seja testemunho em todo lugar, em todo canto, para que a glória dele enche a toda a terra. Então, um forte abraço, um beijão, fique em paz e vamos decolar aqui agora de volta para casa, se Deus quiser. Amém, pastor. Deus abençoe. Retorno debaixo da proteção do Senhor para você e para a Lana. Deus abençoe. Amém. Forte abraço a todo mundo aí. Amém. Deus abençoe. Quero que você fique em pé para a gente compartilhar agora. E fazendo isso de maneira pedagógica, nós vamos primeiro partilhar o pão. Amém, Cláudio? Obrigado, viu, Cláudio? Abre o pãozinho aí, não come isso sozinho, por favor. E o que você vai fazer? Pega esse pão, não precisa ter nojo aí da mão do seu irmão não, tá? Que a mão esteja purificada, amém? Em nome de Jesus. Reparte esse pão com alguém. Amém? Fala, meu irmão, quero repartir com você esse pão em nome de Jesus. Reparte esse pão aí. E já pode comer esse pão em nome de Jesus. Reparte com alguém. E aí você já pode comer o pão. Amém? Amém? Reparte esse pão com alguém, fala assim, olha, que sejamos isso, o pão repartido à mesa. E agora eu quero que você pegue o cálice. Obrigado, cálice. Pegue o cálice, amém? E aí, em vez de você beber o seu próprio cálice que você pegou, você vai dar esse cálice para um irmão e troca com ele. Você vai dar o cálice para o irmão e ele vai dar o cálice dele para você. Você vai trocar, uma forma de trazer a memória de maneira pedagógica, repartir aquilo que Jesus fez. Que a vida flua para nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Bebei dele todos. Gente, antes de terminar, 3 convites aqui, convites rápidos aqui para a gente fazer para vocês. Primeiro convite que eu queria deixar para vocês é, durante essa semana, leia a carta aos Hebreus, leia, medite, passe por ela aí durante a semana, quem sabe todos os dias
São só 13 capítulos. Segundo convite que eu gostaria de fazer é, nesse primeiro semestre, eu vou reunir um grupo de pessoas aqui, um grupo pequeno, grupo fechado, para conversar, para ler, para meditar a respeito da carta de Apocalipse. Grupo pequeno, fechado, não são aulas, como a gente faz com o Antigo Testamento, é uma leitura, a gente vai fazer no formato de roda, com um grupo limitado. Se você tiver interesse, no final, você vem e conversa comigo. Não sei o dia ainda, vai ser quarta ou quinta, ainda não sei o dia, porque vai depender do que está rolando aqui, aí eu vou ter que ver. Mas com certeza não é nem segunda e nem terça, e vai ser à noite. Então sobrou a quinta, né? Mas é que dependendo do número de pessoas eu faço em cima, né? Mas enfim, terceiro e último convite que eu queria fazer a vocês é, na Semana Santa, no último final de semana do mês de março agora, nós temos o principal evento, o principal momento do Ministério Sal da Terra, que é a Conferência Sal da Terra, ok? Então, faz o save the date aí, anota aí na sua agenda, coloca aí no seu calendário. No último final de semana do mês de março, nós temos a Conferência Sal da Terra, que acontece ao mesmo tempo em Goiânia e em Uberlândia. Então tem gente que vai estar falando daqui, transmitindo para Uberlândia, vai ter gente falando de Uberlândia, transmitindo para Goiânia. Guarda isso, é o nosso principal momento enquanto ministério, ok? 3 convites. Queria te pedir para você não esquecer a sua responsabilidade enquanto família nessa casa. Anota aí, por favor. Contribua, participe, seja responsável junto com a gente com os custos dessa comunidade aqui. Mateus quer dar um último aqui. 1 minutinho só. Você que é homem aí, graças a paz do Senhor, igreja, amém? Você que é homem, a gente vai ter um encontro da Casa das Estações, dia 12 a 14 de março. É um encontro que a gente tem em Brasília, apenas com homens. Então, a gente vai estar lá com o Paulo Júnior e com alguns outros homens da nossa comunidade também. É um tempo de um intensivão mesmo. A gente fica na mesma casa, a gente fica de 12 a 14. Tem alguns irmãos da nossa comunidade que estão querendo participar e a gente quis estender essa mesa para você aqui do Alfa Mall. Então, se você tem interesse de participar da Casa das Estações, 12 a 14, você que é homem, me procure também para a gente poder conversar, tá bom? Deus abençoe, uma semana na presença do Senhor aí. Cumprimenta alguém que você não conhece ainda e devolva ele seu coração, reparta ele seu coração. Até semana que vem, viu?